Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um capítulo do livro Os Mensageiros, analisando a obra de André Luiz, que é o objetivo do nosso programa O Espírito da Letra. Semana passada, nós vimos o capítulo anterior que falava sobre a vida social. Agora, o capítulo 29 vai falar sobre notícias interessantes. Veio gente de fora, o André Luiz foi conversar com essas pessoas, começou a descobrir coisas que são interessantes, e o André Luiz nos conta tudo, fala tudo pra gente. E é isso que nos ajuda a entender como funciona a vida do lado de lá, para que a gente se prepare para quando chegar a nossa vez de voltarmos para casa. E isso a gente se prepara agora, aprendendo e corrigindo. Daí ser tão importante que você não se esqueça do que disse o Sr. Bacelar no capítulo 28, hein? Lembre-se, releia sempre aquilo lá. Vamos então ao texto, pegue o seu livro, abra no capítulo 29 e acompanhe a leitura que vamos fazer a partir desse momento. Notícias interessantes. Em vista de apresentação mais íntima de Aniceto, que deixara as jovens em nossa companhia, começamos a conversar animadamente com Cecília e Aldonina. A primeira tinha sido filho do casal Bacelar quando estava na crosta. A segunda era uma sobrinha do chefe da família, que aguardava a volta da sua mãezinha para a organização de um lar em cidade próxima. Ambas demonstravam magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. E enquanto os nossos maiores se conservavam afastados, cogitando de assuntos privados, Vicente e eu ouvíamos as jovens encantados com a sua nobreza e vivacidade. Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da terra, apenas diferenciando quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo, a alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem máculas. No desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília com graça. Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visitar nosso lar. Minhas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o ano que vem. E sorrindo, terminou dizendo: entretanto, para eu conseguir, tenho de aprender algumas coisas que ainda me faltam. Tenho que fazer umas tantas obrigações importantes. E Vicente, admirado, disse: não me diga isso. Será que é preciso tanto? Sem dúvida, disse a jovem bem-humorada. O meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho da sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não o terá ainda compreendido? E todos nós sorrimos. E reafirmando o conceito, Cecília continuou dizendo: segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. A oportunidade educativa neles é imensa. E chego a acreditar que para avaliarem a extensão dos benefícios que Jesus lhes concede, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais exigente, é mais duro. Aí o André, ouvindo, disse para Cecília: olha, em nosso lar, nós também temos grande número de sofredores. O Ministério da Regeneração é uma colmeia de milhares. Você vê que o André Luiz está tentando dizer a Cecília que também em nosso lar existem entidades inferiores, entidades sofredoras, falando que ali tem milhares de necessitados sendo ajudados ali, amparados por nosso lar. Mas vejam só o que a Cecília respondeu para ele. E depois de ouvir isso, Cecília, revelando profunda acuidade nas observações, disse: André, você diz muito bem quando se refere a colmeia, significando possibilidade de trabalho. Acredite que os sofredores que atingem o seu núcleo em nosso lar
já se encontram caminhando na direção de excelentes realizações. Naturalmente que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência, já sentem remorsos e arrependimentos que indicam sua renovação. São sofredores que melhoram progressivamente porque o ambiente da cidade é de elevação positiva. Onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Vocês viram que coisa interessante? A própria Cecília, que trabalhava em um posto, em uma colônia, está dizendo como o nosso lar é superior, apesar de ter espíritos com problemas. E vocês estão vendo com ela que o conceito da dor no mundo espiritual é muito diferente daquele que nós temos. Os que choram já estão melhorando, porque estão chorando de arrependimento. Muito pior do que aqueles que estão achando que não fizeram nada. Aqueles que são durões, que são frios, para os quais ainda sequer chegou a hora do arrependimento. Conceitos diferentes, não é? Em nosso lar, os espíritos são melhores, porque também pensam de forma melhor. A própria cidade, como uma comunidade mais elevada, ajuda na melhoria daqueles que lá estão. Já o lugar onde ela está, é mais difícil. Ela mesma está contando isso. E André Luiz, no próximo bloco, ele vai pensar naquilo que ela está falando e, ao mesmo tempo, vai nos contar algumas coisas que ele lembrou ao ouvir Cecília. Você aproveite o nosso pequeno intervalo, dá uma lidinha para você já ir antecipando aquilo que o Espírito André Luiz vai nos explicar no capítulo 29, no livro Os Mensageiros. A gente espera você daqui a pouquinho, tá bom? Fique aí. Até já. Olá, estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros, no capítulo 29, Notícias Interessantes. Nós vimos que a Cecília, aquela moça com quem André Luiz está conversando, está dando a ele informações sobre como o nosso lar é melhor do que a colônia que ela vive. E ela então, entre as coisas que nos fala, no bloco passado, disse, e André Luiz deixou isso bem registrado. Olha o conceito que os espíritos fazem a respeito da importância da bondade na convivência. Onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para aqueles que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Eu fiquei impressionado, disse o André, com o que ela estava dizendo, e então me lembrei. Eu mesmo trabalhei, disse ele, há algum tempo, em cooperação nas câmaras retificadoras. Vocês viram que o André Luiz, ele tentou dar uma piorada, mostrar, não, eu trabalhei lá na câmara de retificação, eu sei como negócio difícil lá, coisa complicada, pesado, serviço pesado. Mas a Cecília não se fez de rogada não, ela falou, eu sei, eu também já ouvi falar disso, eu já estudei como é o trabalho lá, e ó o conceito que a Cecília agora vai dar a respeito dos trabalhos nas câmaras de retificação, lá em nosso lar, perto do que significa o trabalho em Campo da Paz, onde ela vive. Vamos ao texto. Vocês conhecem lá, disse a Cecília, muitos espíritos sofredores. Mas em Campo da Paz, conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá poderá existir muita gente que ainda chora em nosso lar. Mas no nosso meio, há muita gente que se revolta. É mais fácil remediar o que geme do que atender ao revoltado. Nas câmaras a que se refere, André, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Mas aqui, meu amigo,
somos forçados a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que eles criaram para si mesmos e defendem. E nós nos vemos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Agora André está começando a compreender o que a mocinha está dizendo. Ela está trabalhando num campo mais estéril. Os espíritos que estão na região que ela tem que atender, em uma região mais inferior, são espíritos ainda indiferentes. São espíritos orgulhosos, mais agressivos. Veja só, agora o André está compreendendo. Olha o que ele diz, olha. Começava a entender a lógica daquela argumentação. E reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita, a jovem continuou segura de si. Aliás, disse Cecília, é natural que assim seja. Nós estamos a pouca distância dos homens, que são aqueles nossos irmãos de carne. E sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Quantos demônios com capa de santos? Quanta má fé que finge generosidade e boas intenções. A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Aí o Vicente, que estava ouvindo, atencioso, ele considera, olha, de tudo isso que você está falando, eu deduzo que são manifestações sacrificiais que vocês têm que fazer. Mas o trabalho em campo da paz deve ser altamente meritório. E a jovem respondeu, é verdade, isso é incontestável. A história da fundação é interessante. Alguns benfeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar em nome de Jesus uma colônia em plena região inferior que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na terra com a morte física, em estado de ignorância ou muito culpados, cheios de culpas. O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Nem todos os espíritos evoluídos, no entanto, gostam do serviço nesse órgão de assistência constante. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentarem da terra, necessitam refazer energias, porque têm esse direito como um trabalhador fiel. E os mentores de nobre posição hierárquica têm seus programas de serviço, que eles não devem quebrar em obediência à vontade do Senhor. Desse modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia para o benefício de todos. Ganha-se excelente compensação, temos direito a grandes valores intercessórios, mas, por isso mesmo, nossas responsabilidades não são pequenas. Conhecendo a utilidade dos que servem a nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados que procedem da zona superior, alentando-nos o bom ânimo. O que pedimos com fundamentação legítima nunca é negado. E, se demora o recurso, beneméritos orientadores de nossas atividades prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia na espera. Por isso, nosso grupo está sempre coeso, unido, e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos, aos quais se unem com desvelado amor. Vocês estão vendo que também no plano espiritual existem esses problemas. A colônia foi fundada, Jesus tinha autorizado a fundação, mas ela estava muito perto da região da Terra, e aqueles espíritos que chegavam ali, às vezes eram muito atrasados. Os que tinham conseguido evoluir queriam subir logo. Os que estavam lá em cima já tinham seus programas de estudo. Então eles tinham que formar eles mesmos o próprio grupo. E isso foi muito bom, como você viu na explicação da Cecília. No próximo bloco,
nós vamos terminar este capítulo muito interessante e nós esperamos sua presença. Vai lendo o capítulo, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta com o capítulo 29, Notícias Interessantes. Você está aprendendo com Cecília a diferença que existe entre o nível da colônia Nosso Lar, que é aquela de onde vieram o Aniceto, o Vicente e o André, e a colônia Campo da Paz, onde ela, com o seu pai, sua mãe e sua prima, trabalham. Uma colônia bem mais próxima da região dos encarnados. Então, ela está colocando a André como esta colônia tem os problemas próprios daqueles que acabaram de deixar o corpo iludidos com as falsas posturas. Na Terra nós vivemos aparentemente, não é? Vivemos pelas nossas aparências. Nós gostamos de achar que somos bonzinhos porque a gente dá migalhas. A gente fala mal dos outros e se queixa dos outros que são ruins. A gente vive iludido porque não somos autênticos. E quando morremos, nós passamos por essa fase igualmente do lado de lá. Nos achamos muito merecedores porque demos coisas que não prestavam. Não gostamos de que alguém diga que nós temos problemas. Não aceitamos que os outros falem as verdades para nós. Continuamos orgulhosos. Tudo próprio do fingimento que nós tínhamos na Terra. E é com essa matéria-prima que Campo da Paz trabalha e que a pobre Cecília está dizendo para o André como é difícil. Quando você tem que tratar doente, que sabe que está doente, quer o remédio, é uma coisa. Mas quando você tem que tratar de doentes que sequer imaginam que estão doentes, ai, como é complicado. Vamos agora ao texto para vermos o encerramento deste capítulo. André Luiz diz, olha, os esclarecimentos da jovem me encantavam. Naquelas poucas palavras, estava todo um resumo de lições sobre o sacrifício e o merecimento, o compromisso fraterno e a solidariedade compensadora. Aí eu perguntei, a sua família sempre viveu lá? A jovem sorriu e explicou, meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores de Campo da Paz e, restabelecida a sua saúde espiritual, passou a morar na colônia com razoável impulso de amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele e faz precisamente 20 anos, Aldonina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos, a fim de continuarmos ali, em Campo da Paz, o santuário familiar que havíamos começado. Desse modo, trabalhamos ao lado deles desde a primeira hora. Aí o André pergunta, e você, Cecília, tem muitos programas para o futuro? Ela fez um gesto próprio do coração de moça sonhadora e disse, tenho muitos projetos e problemas para resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Projetos e problemas para resolver. Problemas provavelmente oriundos do ontem, não é? Coisa que nós vamos nos defrontar também, vamos ter que enfrentar. E se você pensar bem, todos nós precisamos entender que na medida em que nos conhecermos melhor, nós vamos economizar sofrimentos. Porque se nos conhecendo, nós melhoramos, nós sabemos onde está o problema e lutamos contra ele, isso não precisará ser feito depois, no plano espiritual, que é onde a maioria das pessoas precisará acordar. E é por isso que alguns espíritos nos explicam que as pessoas que têm conhecimento espírita e que chegam do lado de lá, geralmente são as piores, porque acham que elas são predestinadas, acham que são melhores. Eu já fui espírita, onde já se viu? Por que eu estou aqui neste lugar? Acham que tem favores a esperar, só porque frequentavam centros espíritas,
porque estavam envolvidos em algum trabalho benemerente, só na aparência. Nós vimos como isto é ruim, quando não existe a essência da pessoa naquilo que está fazendo. A Cecília nos informou muito claramente a respeito dos problemas que Campo da Paz enfrenta com aqueles que chegam da terra para dar trabalho do lado de lá ainda, tratando os benfeitores como se fossem seus escravos, seus empregados, tratando de médicos como se eles soubessem mais do que os médicos, não achando que eles precisam de remédio. Puxa vida, dureza, não? É preciso desenvolver muito amor para amparar essas pessoas que estão alucinadas, que estão fora de si mesmos e ainda assim gostar delas. Por isso a colônia, nosso lar, já está num nível melhor, porque o tipo de doentes que está lá é muito diferente. Aqueles lá já estão amaciados, vamos dizer assim, pelas pancadas. Já caíram do pedestal, já desvestiram um pouco aquela fantasia de superiores e agora estão chorando, agora estão como o sedento que quer a água. Por isso é importante que a gente aprenda, enquanto está na terra, a corrigir este problema de vesguice moral, estrabismo a respeito do que nós somos, e não achar que merecemos o paraíso porque nós demos uma migalha de pão a um faminto. Não achar que o céu está esperando a nossa chegada com um tapete vermelho porque éramos médios que íamos 2 vezes por semana na instituição espírita e que fora dali nós levamos a vida que precisa ser levada para ganhar o dinheiro. Ainda muita coisa que o livro Os Mensageiros vai nos ajudar a entender. Mas já por aquilo que o senhor Bacelar e a filha dele estão nos dizendo, puxa vida, né? Só esses 2 capítulos já tem muita coisa para ensinar a gente. E eu espero que você possa ter aproveitado aqueles que nós nos comprometemos um dia, como disse a Cecília, eu tenho planos, mas eu estou esperando a chegada de alguém que ainda está na terra, para que a gente possa modelar aquilo que nós temos que viver, aquilo que temos que corrigir, aquilo que vamos fazer juntos. Por isso, conserte-se agora, ajuste-se agora. Você que está encarnado, ajuste-se, aproxime-se, esqueça, perdoe, não ofenda, não maltrate. Porque se você já corrige agora, não precisa depois ficar esperando chegar aqueles que são seus credores ou que foram os devedores. Aproveite a vida do ponto de vista espiritual e trabalhe no bem, porque tudo isso vai atenuar aquilo que nós de verdade precisamos vencer nas lutas que serão menos ásperas, que serão mais suaves para a construção do nosso amanhã. Capítulo 29, hein? Notícias interessantes que eu gostaria que você não esquecesse. Na próxima semana vamos para o capítulo 30 e a gente espera você junto com o Espírito da Letra. Um grande abraço, muito obrigado pela sua presença e muita paz.